E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui iniciando o nosso sétimo episódio do RPPS Talks. Esse bate-papo que você já vem nos acompanhando, sempre comigo, Vitor Leitão, sócio da Lema, e o Gustavo Leite, meu sócio aqui também na Lema, trazendo sempre convidados super especiais para esse bate-papo. Hoje a gente tem um tema mais espinhoso, mas um tema super relevante, super importante para todo mundo, especialmente para aqueles que estão iniciando a gestão agora em 2025 que precisam já se ambientar nesse nosso universo de RPPS. Não esqueçam sempre, né, de curtir, compartilhar, de seguir a gente aqui no YouTube, Lema Consultoria, YouTube, LinkedIn, Instagram, conteúdos diários sobre RPPS, sempre de forma, trazendo conteúdos relevantes aqui para compartilhar com vocês. Gustavo, fica à vontade. Só um ponto antes de passar, e esquecendo aqui, aqui na tela tem o QR Code, não esqueçam, né? Aponte aí no seu celular para baixar o certificado de participação também nesse episódio e, como já vocês já sabem, baixar o conteúdo extra que a gente tem gerado aqui, escrito de cada um desses bate-papos. Agora sim, Gustavo, tudo bem aí contigo? Beleza, e ó, já como de costume, papel e caneta aqui na minha mão. Hoje eu vou anotar muita coisa, porque o tema é super importante. E hoje a gente vai conversar com o Daniel Belmiro, que olha como o cara é importante. Ele é o tamanho do nome do cargo e função dele. Ele é auditor fiscal da Receita e é coordenador geral de fiscalização e contencioso do Ministério da Previdência. Daniel, seja bem-vindo. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Vitor, pelo convite, né? Sempre que a gente pode, tenta conciliar nossa agenda para estar entregando informação que agrega valor na gestão, né? Da Previdência, do RPPS, cliente federativo. É sempre bom a gente ter esse espaço e trazer orientações, trazer um pouco da nossa vivência para apoiar quem quer buscar estar na regularidade, né? Sempre é interessante, às vezes a gente tem a vontade, né? O gestor tem a vontade de estar regular, mas precisa caminhar aí numa estrada esburacada, né? Com muita dificuldade, muita complexidade para lidar. Então a gente sempre que pode estar aqui trazendo algo que seja uma luz aí para o pessoal. Daniel, eu vou te fazer uma pergunta central, mas antes, o que é que um auditor da Receita está fazendo no Ministério da Previdência? Me conta um pouquinho da tua história dentro dessa atuação. Pronto. Então, assim, quem faz as fiscalizações dos RPPS, essa é uma competência do Ministério da Previdência, né? É a Lei 9.757, 717, que está trazendo para o Ministério da Previdência, no seu artigo 9º, essa competência, é uma lei lá de 1998, então uma lei já bastante antiga, ela inclusive é debatida no Supremo Tribunal, né? Está em vias de ter um debate. Mas a competência para executar a fiscalização, porque a Lei 9.717, ela diz que o Ministério tem competência para orientar, acompanhar, supervisionar e fiscalizar os RPPS em relação ao cumprimento das normas gerais que são trazidas pela Constituição e pela regulamentação. E só que para fiscalizar especificamente tem uma outra lei federal, a 11.457, que diz que essa atribuição que decorre diretamente da lei de fiscalizar, ela é exclusiva, caráter privativo do auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, que é cedido ao Ministério para desempenhar essas funções, tá? Então, é uma função fiscalizatória do poder regulamentado da União, e ela é desempenhada exclusivamente por auditores fiscais da Receita Federal, que são cedidos da Receita para o Ministério. E eu coordeno essa equipe, né? Então, como a gente coordena os auditores, é natural que um auditor faça essa chefia. Eu estou aqui desde de 2023, recente, né? Tem pessoal que está aqui há bastante tempo, mas eu vim cedido para assumir especificamente essa coordenação geral, a convite do nosso diretor, do Alex, né? Para substituir o Miguel, que estava há 6 anos já desde Ah, 2017, coordenando aqui, e hoje está coordenando lá a comissão de certificação.
Então, eu vim trazendo novas ideias, né? Aprender um pouquinho aqui, mas também trazer um pouco da minha experiência. E aí eu já vou até narrar para vocês o que que a gente está fazendo de mudança aqui. Ah, bom saber. Vou, A já gente, estou a anotando. gente, inclusive, Gustavo, só até reforçando, a gente conversou no episódio 5, né, com o Gustavo, do Ministério também, que também é auditor, né? Também é auditor da Sim, Receita. E aproveitar aí só para não deixar passar em branco, mandar um abraço para o Miguel, né? O Miguel que foi, de fato, teve essa convivência com a gente aí por bastante tempo. Hoje está em São Luís, né? Voltou para casa, né? exatamente. Então voltou para casa, Voltou está para a lá no pasta que a Maranhão. gente chama, fiscal de pasta é aquele que antigamente pegava sua pastinha e ia fiscalizar na rua, né? Então a gente tem até hoje essa nomenclatura, né? Voltou para ser fiscal de pasta. Legal, legal, bacana. Gustavo, tu acabou não comentando o nosso tema central hoje, que é auditoria, né? Então, acho que a pessoa mais indicada para estar de fato com a gente aí, o Daniel, para bater esse papo, mas segue aí. Ah, sim, sim. Tá. Não, então, como o tema central é auditoria, Daniel, qual é o objetivo ou os objetivos de um auditor em uma auditoria? Bom, é interessante porque primeiro a gente tem que entender a função regulatória do Ministério da Previdência no âmbito dos RPPS. Quando eu estou falando do regime geral de previdência, é um regime da União, os créditos das contribuições previdenciárias são da União, então os auditores fiscais da Receita que cobram, né, eles constituem esse crédito em seu favor quando ele verifica alguma irregularidade, né? Então não declarou lá no E-Social, ou antigamente na GFIP, ele vai lá e verifica qual a contribuição que deixou de ser declarada e constitui o crédito por meio do lançamento, que é o auto de infração, em favor da União. Fica fácil. O crédito é da União, ele vai lá no contribuinte, né? A relação é de contribuinte, mesmo sendo um órgão público, e ele vai lá e faz a autuação e constitui, em nome da União, um crédito que deixou de ser declarado ou constituído. Aqui é diferente, porque o sujeito ativo e passivo é o mesmo. O que eu quero dizer com isso? Aquele que é dono da contribuição é o próprio ente federativo subnacional, é o Estado, o Distrito Federal ou o município, né? E ele repassa, então, ele constitui e repassa as contribuições para o seu regime de previdência, que pode ser uma autarquia, que é uma entidade própria, né? Isso tem regime jurídico próprio, tem personalidade jurídica própria, ou um fundo que está dentro da sua própria estrutura administrativa. Então, nesse caso, inclusive, ele é devedor e credor, ele mesmo, né? A gente chama até o princípio da confusão, quando você é devedor e credor do mesmo crédito. E quando é uma autarquia, aí você tem uma autarquia que consegue até cobrar, porque esse crédito é o crédito da Previdência. Mas o que que a União tem a ver com isso, já que não é dela, certo? O que a gente faz é fiscalizar se os princípios gerais da boa gestão previdenciária está sendo executado. Esse é o nosso papel constitucional, né? Ainda mais agora, fortalecido com a emenda constitucional 103, a busca do equilíbrio financeiro atuarial requer que um conjunto de procedimentos sejam efetuados. Mesmo ele sendo dono da própria contribuição, ele precisa seguir um conjunto de normas e procedimentos que não cabe a ele abrir mão. Não cabe a ele deixar de repassar a contribuição para o fundo ou para o Instituto Previdenciário. Não cabe a ele estabelecer alíquotas que não vão compor o equilíbrio financeiro e atuarial do regime, certo? Então, por mais que ele seja o sujeito ativo de si mesmo, da contribuição, do seu fundo previdenciário, do seu instituto de previdência, ele obrigatoriamente precisa seguir critérios objetivos para que aquilo avance. Então, cabe ao Ministério verificar se esses critérios estão sendo cumpridos. E, quando são cumpridos, a gente anota as irregularidades. Algumas irregularidades são o próprio sistema CADPREV que aciona, outras não. Outras a gente precisa, em loco, fazer a verificação. E aí entra a fiscalização. Quando critérios, por exemplo, de repasse ou de apuração. Então, a folha de pagamento está de um jeito, no demonstrativo está de outro, a diferença só é verificada via fiscalização.
Quando o ente está omisso de demonstrativos, a gente vai lá e verifica o que ele não está declarando e constitui. Só que nessa Constituição, na verdade, a gente não constitui em favor da União. A gente aponta, por meio de uma notificação, chama NAF, Notificação de Ação Fiscal, qual é a irregularidade, qual é o valor que deixou de ser apurado e que não foi efetivamente repassado para a Previdência. Quase que como um guardião ou um protetor desse regime previdenciário. Tá? Então, a diferença de uma fiscalização normal da Receita Federal em relação ao regime geral e a diferença do que fazemos aqui no MPS, que é uma fiscalização em relação aos critérios gerais que regem as normas gerais. E aí a gente pode dividir essa fiscalização em alguns temas. Uma fiscalização padrão, em que a gente olha um conjunto de critérios que compõem o CRP, né? Então, praticamente, a gente vai dando cheque em todos os critérios, uma fiscalização mais ampla, uma fiscalização de investimentos, em que ela é pontual, apenas para verificar o processo decisório, isso é muito importante, o processo decisório de investimentos. E o cara pode ter feito uma aplicação e ter se dado mal, né? Mas, para ele aplicar ali, ele fez um conjunto de procedimentos comparatórios, né? E que permitiram a ele identificar que ali era um bom produto à época, uma tendência e uma série de coisas. Houve um estudo claro e evidente, mas aí aconteceu dele não ir bem. Inclusive, fazer a gestão para como melhorar, ou desaplicar, né? Para tomar providência, diligência e prudência. Então, o que a gente verifica, na verdade, é o processo decisório, se está bom ou não, e nem tanto o resultado. O resultado, se efetivamente teve ganho ou teve perda, né? Perda vai acontecer se o processo decisório for mal feito e a perda decorreu da ausência de um processo decisório mal feito. Aí é diferente, certo? Então, esse é o objetivo da fiscalização de investimentos. E nós temos agora um novo processo que a gente criou, que é o acompanhamento fiscal. Ele não exige, isso é até interessante, que recentemente a consultoria nos perguntou, mas vocês estão fiscalizando sem fazer o ofício de credenciamento, o termo de intimação, né, de solicitação de documentos? Cadê as formalidades do procedimento fiscal? Não, esse é um acompanhamento que antecede uma fiscalização em loco. Por quê? A gente olha um comportamento que está acontecendo em mais de um RPPS e avisa todos esses RPPS que estão com esse comportamento que nós vamos pedir uma regularização. E a gente deixa ele se regularizar, que a gente chama de autorregularização. A gente indica qual é o comportamento ruim, qual é a conduta ruim, dá um prazo para ele se regularizar. E aí, se não regularizar, a gente tem duas alternativas. Coloca para fiscalização, e aí vai apurar tudo, vai criar, ou já representa para o Tribunal de Contas e para o Ministério Público, dependendo da situação. Tá? Então, vamos pegar um caso agora, recentemente que teve. Fizemos uma grande nacional, Operação Transparência. A gente abriu fiscalização para quem não tinha DIPR e daí entregue, omisso, há muitos anos, mais de um ano. E a gente colocou na nossa matriz de risco. Porque é isso, como é que a gente fiscaliza? Critérios objetivos e impessoais. Ninguém aqui seleciona um município ou um ente federativo porque não gosta de fulano. Não existe isso, né? Aqui o critério é objetivo impessoal, tem uma matriz de risco. Essa matriz de risco tem uma pontuação e os critérios são definidos com base na nossa força de trabalho. Aí recebemos denúncias, né, de cidadãos, de entidades, etc. Tem uma série de informações que compõem essa matriz de risco. Mas a gente não escolhe, assim, no dedinho quem vai fiscalizar, não. Tá? Tem tempo que não foi fiscalizado, ou seja, um conjunto de critérios objetivos que compõem isso. E aí a gente vai lá e identifica. E nesse caso, por exemplo, a gente criou a segunda fase da Operação Transparência 2, com quem não entregou DRA, quem estava omisso, né, do demonstrativo, que traz o resultado atuarial, que é importantíssimo, né? Então, se não está entregando DRA, está enxergando o futuro previdenciário como? Não está enxergando, né? Está cego em relação a esse futuro. E isso é extremamente complicado.
Então, a gente agora fez um acompanhamento fiscal dizendo que a gente quer que entregue, caso contrário, a gente já vai de antemão encaminhar uma representação para o Ministério Público e Tribunal de Contas. Outro caso agora foi a falta de um plano de equacionamento. RPPS que entregaram o DREA com o déficit atuarial, mas não apresentaram um plano de equacionamento, plano de amortização. E aí, como é que fica? É como se eu estivesse vendo o futuro na minha frente. Esse futuro não é bom, mas eu não tomo nenhuma providência. Ou, pelo menos, não demonstra ao Ministério que tomou essa providência. E aí, o que a gente faz? Vamos supor que tenhamos lá 70, 50. A gente pede, todo mundo se autorregularizar. Muita gente se autorregulariza, é bem importante isso. Aí sobra 3, 4, meia dúzia, e aí vão para o procedimento fiscalizatório ou a atuação direta lá do órgão de controle. Então, em resumo, esse é o modelo de fiscalização. A gente tem trabalhado muito com o CRP judicial, tá? Vários entes que estão com o CRP judicial, que estão emitindo CRP com base em decisão judicial, só que esse CRP judicial não traz o condão desse RPPS deixar de informar, deixar de entregar os demonstrativos, deixar de cumprir os critérios. A decisão é para que seja emitido um CRP para ele, para liberar, muitas vezes, uma transferência de recursos. Ela não diz assim, ó, pode parar de fazer a gestão previdenciária. Em nenhum momento a decisão fala isso. E aí a gente tem atuado, mesmo em quem tem CRP judicial, para fazer a entrega das informações que são necessárias, que é o cumprimento das normas gerais previdenciárias. E se não fazem, a gente representa os órgãos de controle. Lei de transparência é nacional. Publicidade da gestão pública é princípio constitucional. Então, a gente traz um pouquinho dessa visão na fiscalização. Tá? Muito, muito bom, Daniel. Eu vou até deixar para o Gustavo aí, que eu sei que foi música para os nossos ouvidos aqui quando você falou da parte de investimentos do processo decisório, que é uma das coisas que a gente mais fala aqui, né? Acho que até nos episódios anteriores a gente já explorou bastante isso. O próximo episódio que a gente vai fazer é com o Rafael, lá de Navegantes, e a gente escolheu o pessoal de Navegantes justamente porque a gente sabe que eles têm uns processos muito bem definidos, é um pessoal que tem experiência, já está há muito tempo lá, então foi muito para trazer até como exemplo, mas a gente pode até explorar um pouco mais, mas eu vou pegar só essa parte do CRP judicial, Daniel, eu queria que você comentasse um pouco mais o seguinte, a gente percebeu, a Lehman tem 13 anos, né? E a gente via isso no passado, que de fato as pessoas entendiam o CRP judicial como o fim da gestão, né? Meio que assim, ó, o cara assumiu lá um RPPS, conseguiu um advogado, entrou com a liminar, conseguiu um CRP judicial, a partir daí acabou, não precisa mais mandar demonstrativo, não precisa mais fazer nada. Eu tenho o CRP judicial e acabou. E a gente sempre batia muito nessa tecla de que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, mas muitas vezes era vencido porque os próprios advogados que vendiam essa ideia do CRP judicial exploravam muito isso, vendiam essa ideia para o prefeito, né? Então, assim, ó, conseguiu o CRP judicial, não precisa mais repassar, não precisa mais mandar demonstrativo, não precisa mais de nada. E é importante a gente ver a evolução disso, né? E aí o ponto que eu queria explorar contigo dessa evolução era, inclusive, trazendo a tecnologia para essa discussão, né? Eu uso muito como exemplo o que eu vi, eu não sei se tem práticas até melhores, mas eu vi no Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo uns dashboards, uns controles que o Tribunal de Contas faz lá sobre os RPPS do Estado, no sentido da tempestividade do envio dos demonstrativos, da certificação dos profissionais, da regularidade dos investimentos, de enquadramento, de quem está com patrimônio crescendo, quem está caindo, quem tem déficit, quem não tem, quem está segregado e quem não tem. E aí eu vi o Diego apresentando isso lá, que faz parte da equipe lá do Tribunal de Contas, onde ele mostrou isso, inclusive num congresso lá, num evento no Estado, e eu realmente fiquei impressionado com a qualidade das informações que tinham ali disponíveis, né? Isso tudo feito com Power BI, eu acredito que ela não nada tão sofisticado assim, mas para o nosso segmento sim, né? E aí eu vejo, poxa, como o pessoal inclusive se assustou e disse, tem um monte de gente ali, os RPPS começavam a se ver ali naquele painel, com algumas irregularidades que às vezes até nem sabiam, né? Então, assim, até que ponto hoje o Ministério consegue trazer essa tecnologia para ser mais rápido, né? E aí eu te pergunto, pegando esse gancho do CRP judicial, mas ao mesmo tempo até tentando fazer um paralelo com investimentos, que a gente tem um passado muito nebuloso, né? Assim, a gente carrega muitos problemas de investimento feitos no passado, e que muitas vezes aí estão há mais de 10 anos sem qualquer tipo de
penalidade, enfim, demoraram muito tempo a serem identificados. De que forma hoje vocês conseguem, no Ministério, ter essa velocidade de informação para que a gestão seja assim, a gente tenha ações mais efetivas e mais rápidas, especialmente nos malfeitos, né? Falando dos casos de malfeito, seja nesse caso CRP judicial, onde o cara para de fazer qualquer coisa, seja no caso de investimento, numa tomada de decisão que não tem processo, que, enfim, que a gente sabe que em algum momento isso vai acabar dando problema. Tá. Hoje nós temos um grande instrumento, né, de orientação, que é o ISP. O Índice de Situação Previdenciária, ele traz alguns eixos muito importantes. Um deles é a transparência, que é o envio de demonstrativos, como é que está a regularidade disso. Outro é a gestão, então se ele tem progestão, não tem progestão, como é que está a qualificação. A gente tem investido muito nisso, na questão do progestão, é o grande caminho. A Previdência ela vai se sustentar com qualificação e profissionalização, não existe outro caminho, porque é isso que vai conseguir enxergar os problemas com clareza e ter qualificação para apresentar as soluções. A gente costuma dizer que não existe uma solução, vou fazer uma segregação de massa, vou fazer uma reforma. Na verdade, é um conjunto de medidas que precisam ser lançadas para que aquilo ali efetivamente caminhe na sustentabilidade. Mas o ISP é uma grande ferramenta porque ele traz também a situação financeira e a situação atuarial, né? A acumulação de recursos, essa capacidade. A questão é que os indicadores, às vezes, A, B, C, D, não te permitem enxergar números tão claramente, né? Então, mas é importante a gente ver a questão do CRP judicial. Eu vou mostrar uma telinha aqui, que é a telinha que a gente tem uma figura de como é que está o ISP de quem tem decisão judicial no CRP e quem tem o ISP de quem não tem. Então, você pode ver que a maioria do quadrante de quem tem CRP judicial é um ISP lá no D, né? Então, 65% que tem CRP judicial está no ISP-D, a esmagadora maioria. Enquanto que eu tenho uma concentração muito forte no B e no C, e todos do A são quem não tem CRP judicial. Porque o CRP administrativo contabiliza muito fortemente aqui, obviamente, por conta dos índices de regularidade do ISP. Então, todos que têm ISPA são CRP administrativo. E 32,5% a concentração no B e no C, chegando a 70% quase. E no D, a minoria. Então, a gente percebe como o CRP judicial interfere nos indicadores do RPPS, da situação que ele tem, tá? E aí a gente tem um outro relatório bastante interessante, que é esse modelo do acompanhamento fiscal. É um relatório que a gente faz para o Tribunal de Contas, justamente nessa visão. O Rio de Janeiro também tem um mapa bem legal, o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, ou seja, vários tribunais de contas já estão trabalhando. Muitos usam a API do CADPREV, que é são os nossos dados que compõem essas informações. Outros têm dados próprios, tá? Mas a gente está construindo agora ferramentas. Está pequeno aí ou está razoável para vocês enxergarem? Dá para ver. Acho que se puder aumentar um pouco, fica melhor. Para ficar mais... Tá. Pronto. Tá Então bom. vamos lá. Então, assim, a regularidade previdenciária. Então, pegamos aqui o Estado de Goiás. Todos os RPPS do Estado de Goiás, no período de cobertura 2019 a 2023. Tá? Como é que está isso aí? Então, nós temos 170 RPPS, 77 RGPS. Então, é um Estado bastante grande. Aí, judicialização no Estado. Ó, nós temos o grau 169, 81 com CRP vigente, judicial, 34% então de judicialização naquele Estado. É um panorama, tá? Em relação ao Centro-Oeste, nós temos o Mato Grosso, que é uma comparação com o Estado, 7,48, que é o menor, né? O Mato Grosso é o melhor do país, né? Então, no Centro-Oeste, ele acaba sendo, em termos de judicialização, o menor. E aí a gente traz uma série de informações, né? Governança, apenas 12 regimes aderiram ao Progestão RPPS, sendo 4 obtiveram certificação, então uma baixa adesão. 3,5% ainda não instituíram Previdência Complementar.
e nem a compensação previdenciária. Então, aqui a gente começa a trazer 95 RPPS receberam classificação D. Então, é isso que a gente quer trazer, porque o objetivo desse relatório, quem é o stakeholder? É o Tribunal de Contas e o Ministério Público Estadual, para que eles possam entender e priorizar quem eles vão fazer. Deixa eu ver se eu acho uns gráficos aqui interessantes. Ó. Situação dos envios do DIPR. 85% está enviando totalmente, 13% e 2% com omissão, nenhum enviado. 13% é um envio parcial, ou seja, falta informação, tá? Então, a partir daí, a gente vai trazendo um conjunto de informações, DPIM, sabe? Repasse de contribuições, caráter contributivo, né? Que é, ou seja, está repassando tudo que tem que repassar pro. Então, é um relatório resumido, né? Em que a gente traz uma série de informações. E esses relatórios vão acompanhados de planilhas, que tem os números, tá? Então, essas planilhas a gente consegue trazer aqui para. Deixa eu ver se eu consigo achar uma planilha aqui. Fica mais fácil aí o entendimento. Relatório completo, clica aqui para ver. Subiu aqui uma planilha. Hoje essas atualizações elas são feitas já mensalmente, Daniel, ou Não, não? a gente faz por ano calendário, né? Para facilitar um pouco aqui a nossa vida. A gente espera completar um ano calendário e faz Aqui, nesse momento, a planilha não está muito legal. Tá, Tá? Depois eu apresento para vocês com calma o tá. modelo de como são as planilhas. Mas em cada ponto daquele, a gente apresenta as planilhas individualizadas, né? Então, isso gera um entendimento muito, muito bom dos RPPS, do que está sendo pedido, do como é que está a situação, tá? Tá. Esse é o Cada acompanhamento ente. fiscal, né? Esse é o acompanhamento fiscal. É o que precede, analisa a situação como um todo, ele precede uma fiscalização e aquele que aponta uma situação que precisa ser trabalhada, a gente faz a regularização. O RPPS pode se regularizar, se ele não faz isso, né, ele vai ser fiscalizado. Existe um ponto muito interessante que eu gostaria de trazer para vocês, que é o seguinte: o que vai gerar comportamento nosso em relação ao RPPS? O comportamento dele em relação ao cumprimento da regra. Então, dependendo da pergunta que ele faz, que ele responde, que é como eu quero estar regular em relação às normas gerais de gestão previdenciária. Ele fala assim, sim, eu quero estar regular, isso se traduz num conjunto de atitudes, de estar sempre tentando buscar a regularidade, participando das salas técnicas, respondendo os nossos comunicados, isso é uma postura. O nosso viés vai ser de orientação. Muito claro. Ele busca um caminho que é de querer estar regular. Pode ter as dificuldades que tenha, contratações, etc, etc, mas sempre que acionado, ele procura estar regular. O caminho é a orientação. Agora, E isso é super relevante, né? Desculpa te interromper, mas especialmente para a gente, tem bastante gente nos acompanhando aqui, que é certamente o pessoal que está iniciando agora no segmento, né? Então, assim, nessa virada de gestão, é natural de eleição municipal, natural que você tenha muitos gestores. Então, muita gente está entrando aí, não tem muita noção do desafio que tem pela frente, mas é super relevante essa tua fala só para reforçar isso, né? Assim, para quem está disposto a eventualmente estar pegando um legado que não é muito bom, está pegando um histórico meio complicado, mas tem de fato a disposição de virar o jogo, né? Tem o Ministério como parceiro. exatamente. E a gente tem ferramental para isso. Nós temos salas técnicas virtuais para todos os assuntos: atuária, parcelamento, e-social. É um conjunto de informações, tá todo aqui, né? Então, vem buscar. Aí tem um problema num PAP, né? Que é o processo administrativo previdenciário, que é depois que a gente auditou, fiscalizou, deu a notificação, cria um processo administrativo previdenciário que precisa ser regularizado. Caso contrário, o critério dele fica lá irregular no extrato dele no CRP. Então, como é que ele faz isso? Pô, mas eu nem sei que está nesse PAP. Como é que eu vou regularizar esse PAP? Às vezes fica quebrando a cabeça, é só pedir um atendimento. Uma sala técnica com PAP, a nossa auditora fiscal do contencioso vai lá, vai abrir o PAP, vai tirar todas as dúvidas, vai dizer o que precisa fazer,
entendeu? Então, é uma questão, no final das contas, de atitude. Assim, eu quero estar regular. E o que a gente percebe muito, que às vezes o conjunto de problemas é tão grande, que a pessoa olha e fala assim, não, tenho 13 critérios, 15 critérios irregulares, nem sei por onde começar. Espera aí, vamos construir uma trilha. Em vez de você enfileirar os problemas que você tem, coloca em fila indiana, que você vai ver o primeiro, o resto vai estar atrás. Aí você mata o primeiro, vai no segundo, mata, vai, e por aí vai. E a gente tem casos de RPPS com 20 anos sem CRP, mas que construíram a trilha e chegaram do outro lado. Hoje estão comemorando o CRP administrativo. 20, 12 anos, 8 anos, 5 anos, 18 anos, 23 anos sem CRP. Tem acontecido. Porque quando o ente fala que quer o CRP administrativo dele, ele aciona um botãozinho aqui dentro do Ministério, que a nossa equipe toda vai buscar junto com ele. Agora, se a resposta dele é não, não quero me importar com essa regularidade, não estou aí, tenho as minhas próprias procedimentos, minhas próprias regras, aí o caminho é de enfrentamento. É o que a gente chama de enforcement. E aí a gente vai realmente trabalhar ele com viés da fiscalização. Tá? E a fiscalização, por exemplo, a fiscalização de investimentos, ela não gera um critério irregular. O que ela pode gerar? Ela pode gerar, se a irregularidade no processo decisório for constatada, pela falta de diligência, pela falta de prudência, né? Porque não está mexendo com dinheiro público, não é dinheiro dele. O dinheiro não é do gestor. O dinheiro é o dinheiro dos servidores públicos, né? Que está ali aplicado. Então, a regra é do dinheiro público. Então, a gente costuma, às vezes, representar para a Polícia Federal, para verificar a ocorrência em tese do crime de gestão temerária. A gestão temerária é um crime de forma. Ele não depende do resultado. Ele depende que você não for diligente. O due diligence que existe, né, no direito. Agora, às vezes, o judiciário pode entender que aquilo ali não teve relevância, mas pode entender que teve relevância. O risco que correu era um risco muito acima do necessário. Pode até não ter evidenciado a perda efetiva, mas a gestão temerária ela acontece dessa forma. Porque quando acontece o dano e tudo, a gestão fraudulenta é um patamar acima, né? Mas só o fato de você não ter um processo decisório adequado, você já está correndo o risco de incidir nisso, né? Então, é isso que a nossa fiscalização verifica em loco, tá? Ô Daniel, sobre isso, aproveitando a tua fala, sobre a fiscalização do processo de investimentos, até para que a gente, para quem está nos acompanhando, consiga observar e se preparar. Quais são, dentro da fiscalização de processo de investimento, quais são as principais deficiências que vocês observam? Quais são os principais erros que podem ocorrer numa eventual notificação dessa, Polícia Federal, etc. As providências que vocês tomam ao observar a falta de diligência. Tá, a gente tem um rol dos principais achados de auditoria, que a gente tem, inclusive, divulgado em alguns encontros, porque é importante, né? Porque esse rol não é uma situação em tese. São situações que têm acontecido, são fatos reais que acontecem nos RPPS. Então, são situações que efetivamente. Você fala assim, mas será possível? Sim, é possível porque está sendo achado na auditoria. Então, mas que é possível encontrar um monte de coisa errada, eu não tenho dúvida. você não está com essa expectativa, não, né? Bom, aplicação em fundos com longo prazo de carência, em altas taxas de saída, sem liquidez e solidez. Às vezes, o RPPS nem tem plano previdenciário, está ali com plano financeiro, mas está colocando ali com prazo de carência elevadíssimo, ou seja, ele não está com uma saúde financeira que faz com que ele não possa necessitar desse recurso rapidamente, e aí vai sofrer as consequências de estar com esse dinheiro preso. E sem uma solidez, sem uma liquidez que justifique, ou seja, um risco acima do normal do mercado e ainda com prazo de carência
e altas taxas de saída. Ou seja, é quase que um aprisionamento desse recurso. Aplicação em fundos de gestor ou administrador sem nenhum histórico de pagamento. Ou seja, nem conheço esse cara. Você faria isso com o seu dinheiro? Você chegaria a uma pessoa que você nem conhece. Toma aí 1 milhãozinho para você. Ninguém faz isso. Por que está fazendo isso no RPPS, com o dinheiro do servidor? Aplicação em fundos com ativos baseados em projetos imobiliários com longo prazo de carência, questionável viabilidade na execução, retorno duvidoso. Né? Pô, mano, tem um estudo que justifique isso, aquilo que a gente fala, né? Tem um estudo comparativo, tem um estudo técnico que tenha clareza sobre isso. A maioria das vezes não tem. A maioria das vezes não tem. Então, como é que faz uma aplicação como essa? O RPPS, ele não pode assumir, isso aí vocês sabem muito bem, não pode assumir os mesmos riscos de um investidor privado no mercado. A regra dele é menor risco. Ele só vai subindo esse risco se ele vai se qualificando e vir até um investidor profissional. Mas mesmo assim, entre duas opções iguais, ele é obrigado a optar pelaquela de menor risco. Então tem esses conjuntos de regramento. Não Aí tem algumas formas, né? Algumas infrações formais, não credenciar administradores, gestores e fundos, ou esse credenciamento ser feito de forma inadequada, sem histórico, sem experiência. O gestor dos recursos, ou a maioria do comitê, não estão certificados. Aplicações em fundos com pouco tempo de existência, sem histórico de rentabilidade, poucos cotistas. Todos os cotistas são RPPS. Espera aí. Mas a gente sabe que existem fundos que são feitos para RPPS. Beleza, mas não é o caso. São fundo normal, geral, e só tem RPPS nele. Tá? Então, são essas situações. Aplicações que tenham sido avaliadas outras opções relevantes, ou seja, não teve avaliação de outras opções semelhantes ou com mesmas características para fins de comparação. Falta de justificativa de opção por um determinado ativo em comparação com outros investimentos, com até melhor retorno ou mais baixo risco e igual retorno. Não apresentação de evidências de que a aplicação foi analisada adequadamente e aprovada pelo Comitê de Investimentos. Falta de análise técnica. Está vendo como o tempo todo essa parte do processo decisório, que na verdade a gente verifica nesses achados, é que ou ele é muito deficiente, insuficiente, ou ele até nem existiu. Né? Isso é um grande problema. Eu contrato uma consultoria. Beleza, você contrata uma consultoria, mas a decisão é sua, você continua sendo diretor. Se você quer que a consultoria te apresente os elementos, você confia no que ela está trazendo, beleza. Mas ela tem que te trazer os elementos. Ela não pode te trazer a decisão tomada. Esse é um aspecto relevante. Né? E o que a gente percebe no DAIR, que a APR agora é dentro do DAIR. Né? A autorização de aplicação de resgate, ela é dentro do DAIR. E ela vem pro forma lá, conforme ata. Poxa, mas no DAIR eu tenho tanta coisa para informar. Todo esse processo decisório tem que estar lá descrito. E a gente percebe que não está escrevendo. Mas está aqui. Bom, mas primeiro, você não dá conhecimento para o Ministério, que faz atividade regulatória. Porque é pelo DAIR que dá esse. Também não dá para a sociedade, porque pelo DAIR você cumpre a transparência e o controle social. Né? Então, você faz com que alguns pontos de risco sejam levantados. A gente vai verificar, abre a fiscalização muitas vezes só para identificar o que está sendo feito aí, já que você não está trazendo as informações. E quem está certo? Vamos falar para quem está certo, Vitor. Vamos falar para quem está certo, Gustavo. Quem está certo tem que fazer prova a seu favor. Então, não escrever aqui não está fazendo. Você fez um processo decisório adequado, você está fazendo bem a política de investimentos. Mas aí você não escreve aqui. Por que você não faz isso? Isso não é mera burocracia. Isso aqui você diz que você teve um processo adequado, que você pensou, que você comparou. E tem RPPS que fazem isso. Vários que fazem. Né? Daniel, sobre isso, inclusive, só te cortando aqui, mas isso me lembrou uma fala do Maeda. Eu acho que foi o Maeda, que é um dos nossos participantes aqui do RPPS Talks, mas ele falou numa abertura em algum desses congressos de investimentos da BPEM, bom, não faz muito tempo, mas falando do processo de investimento, ele falou, olha, vocês fazem todo um processo para comparar, para selecionar um ativo, e na hora de você, sacramentar, fazer o gol e comemorar que é na hora da PR,
de você explicar ali pormenorizado como é que foi o processo, na hora de você comemorar, fechar com chave de ouro, você coloca na PR que conforme decisão aqui, sei lá, do O gol não foi comitê. meu, não. O gol foi contra. É quase que você está escrevendo isso. Pô, na hora. E outra coisa que tu falou aí, cara, que eu achei legal, de apresentação de evidência. É muito comum a gente conversar com os nossos clientes, com RPPS que não são clientes nossos, eles falam que fazem, respeitam o processo, mas não tem nada escrito e nem apresentam as evidências. Aconteceu um caso uma vez de um cliente nosso que, antes de ser cliente nosso, eles fizeram uma aplicação em alguns desses fundos, que até tu citou aí o caso, né, que são fundos com uma carência muito longa, inadequado para a minha realidade, enfim, sem ser feito o processo de uma forma diligente. E esse gestor falou, o presidente falou, olha, eu fui contra, eu não queria fazer isso. Mas todo o meu comitê foi a favor e fez desse jeito. Aí eu disse, pô, legal, mas onde é que está na ata lá da decisão? Pô, não tá. Na ata todo mundo aprovou. Falei, pô, então tu aprovou. Então, tu não apresentou uma evidência que mostre o que tu está me falando. Então, o Pelo Tribunal de contrário, a Contas, o auditor. evidência está contrária ao que ele disse, Aham. Então, na né? hora que o Daniel, a equipe do Daniel for lá fiscalizar, não adianta dizer que eu não apresentei aqui a evidência do que eu estou falando. Então, gostei dessa tua fala e eu destaco essas palavras-chave aqui para quem está nos acompanhando. Sabe Deixa eu como é dar que chama? mais um exemplo, Daniel, que eu acho que é super relevante. Isso, inclusive, foi recente também. Um Tribunal de Contas auditou um RPPS cliente nosso, e aí o tribunal apontou meio que como se a Lema tomasse as decisões pelo RPPS, né? A alegação lá, o que estava escrito lá era isso. E aí a gente discutindo junto com o próprio RPPS sobre essa auditoria, e disse, não, é muito claro que não é a gente. Para a gente, isso está muito claro, para o Comitê de Investimentos também, tá? A gente sempre discute, enfim. E a gente viu que o seguinte, em várias reuniões, que às vezes a gente tinha uma reunião de, sei lá, 1 hora de duração, onde a gente falava de cenário, falava de instituições, de vários produtos, segmentos diferentes, não sei o quê, no final a ata saía bem resumida, né? Tinha alguém anotando ali os tópicos da discussão, depois daquela discussão, sei lá, 1, 2 dias, uma semana, não sei quanto tempo depois, a pessoa ia fazer a ata, naturalmente ela não lembrava mais do que tinha sido discutido, ficava uma ata muito resumida do que tinha sido discutido. E aí a gente, inclusive, foi numa das contestações lá que a gente mandou para o tribunal, a gente demonstrou que em alguns momentos o RPPS nos demandou parecer de alguns fundos, a gente disse que o fundo estava legal, estava apto, inclusive poderia aplicar, estava aderente ao cenário, então a gente fez todo o contexto num parecer, mas o comitê optou por não fazer aquela aplicação, né? Então, assim, para a gente aquilo era uma evidência de que não é a gente que toma decisão, porque em alguns momentos a gente, inclusive, validou e o comitê foi contrário. Só que o que a gente percebeu? Nesses casos em que o comitê decidia não aplicar, ele não citava na ata. Então, as atas iam muito mais levando as aprovações, o que tinha sido feito, mas nunca levava o que não tinha sido feito. Então, a gente percebeu isso e disse, ó, isso está muito claro para a gente, aí é onde entra o ponto, acho, talvez, da falta de evidência, de você não fazer uma ata como deve ser, né? A gente sempre fala muito aqui, que o pessoal às vezes pergunta assim, como é que eu faço uma ata? Tem um modelo de uma ata? E a gente sempre diz, ata é a transcrição da reunião, né? Tudo que foi discutido lá precisa estar na ata. E não é isso que muitas vezes as pessoas fazem, né? Então, assim, a gente tem, inclusive, encorajado muito aí, incentivado os nossos clientes a utilizar essas ferramentas hoje às vezes, de inteligência artificial. O próprio Word hoje faz isso, na verdade, de transcrever ali, ele fica escutando o que a gente está falando na reunião e vai transcrevendo, né? Então, essas ferramentas hoje são muito acessíveis e é importante, por isso eu quis trazer esse exemplo, que é bem recente, inclusive, para que as pessoas que estão nos acompanhando aqui tenham essa percepção de que serão cobradas em algum momento e precisarão mostrar essas evidências. E eu não estou falando em nenhum caso aqui de fundo que deu problema ou que teve algum tipo de prejuízo, nada disso. Foram decisões normais, corriqueiras do RPPS, mas que o tribunal questionou. E aí, de fato, quando a gente olha, a gente precisa dar razão ao tribunal, porque a gente sabe que na prática não foi isso que aconteceu, mas as evidências levam o auditor a entender que de fato você está só confirmando o que a consultoria está sugerindo, né? Então, só para trazer mais esse exemplo aí.
A gente tem um jargão para isso, que é assim, são meras alegações. Aquilo que não está no mundo dos fatos, né, que estão só no mundo das cabeças, são meras alegações. Tudo bem que você está me dizendo isso. Onde está? Onde tem prova documental? Né? Qualquer outra prova. Recentemente a gente pediu a gravação da reunião do comitê. Ele tinha lá disponível. Ele alegava uma coisa realmente em que não estava escrito. Você tem, por exemplo, a gravação da reunião do comitê? O cara, eu tenho. Então, me dá a gravação, que é um elemento evidencial, né? É uma prova eletrônica, então digital, não tem problema. Então é isso. E a gente percebe, né, que a gente também faz a representação para o Tribunal de Contas no término da nossa auditoria. E a gente tem várias decisões agora, né, eu vou citar uma aqui do Rio, que eu tenho aqui, com base no regimento interno, ele determina que retorne aos cofres públicos o valor correspondente ao saldo atualizado da aplicação do Instituto na data que foi certificado essa Corte de Contas, porque ele evidenciou perda, dano quantificado pela má escolha, pelo processo decisório equivocado, que ocasionou um dano. Então, os tribunais têm dito isso, que aplicam ao gestor, ou seja, aquele que foi responsável por essa decisão, e ele ressarça, né? Que ele retorne aos cofres públicos o valor daquilo que foi perdido, né? Nesses casos, a gente consegue quantificar. Por exemplo, o uso de intermediários de forma desnecessária, né? Então, é possível, porque se ele comprasse direto, por que ele usou um intermediário? Ele pagou uma taxa mais alta, ou um custo de uma taxa de administração mais alta, ou um rendimento menor? Aonde que ele perdeu aqui se ele tinha disponível essa mesma aplicação para comprar direto com o emissor, né? Então, existem. Não, eu consigo justificar. Beleza, está justificado. Então, tem uma coisa muito importante também, que é um princípio de governança, de ESG, que é assim: pratique ou explique. Ou você pratica aquilo que é o padrão de atuação, né? Então, você vai lá, você procura uma instituição S1, S2, com classificação de risco acima de AA, e por aí vai, né? Você pratica aquilo que é o padrão. Agora, se você sai do padrão, não é que você vai ser penalizado, mas você tem que explicar por que você está tomando uma decisão diferente. Não, estou tomando isso porque há uma tendência de ganho, porque isso aqui é só um percentual, nós respeitamos aqui a diversificação, e papapá, e papapá, papapá, você vai montar uma explicação. Agora, tomar essa decisão diferente, sem explicar, aí é um processo decisório falho, muito falho, que expõe a riscos sem identificar os motivos pelo qual esse risco está sendo exposto. Eu até trazer mais um caso aqui, Daniel, que eu acho que está muito, muito em linha aí com o que tu trouxe. A gente teve uma discussão aqui, um bate-papo desse com o Sarkis, num desses programas aqui que a gente fez, e foi muito interessante essa discussão, porque, assim, hoje, inclusive, à luz do que no passado foi praticado demais no segmento, né, assim, entre 2012 e 2016, mais ou menos, a gente teve uma avalanche de fundos de maus feitos, né? E muitas vezes sem registro Famosos nenhum. fundos estressados, né? Exatamente. E aí muitos deles, propositalmente, sem registro nenhum. A evolução da norma trouxe lá na Lei 13.846, né, que mudou a 9717, e ele diz lá no artigo 8º-A que nós, inclusive como consultores, somos solidariamente responsáveis nos processos de fraude, enfim. Aí tem todo o texto da norma lá, mas em outras palavras é isso. Distribuidores, administradores, gestores de fundo, consultores, todo mundo, comitê, conselho, dirigentes, todo mundo é solidariamente responsável. E aí eu estou trazendo isso para a discussão para que, de fato, quem nos assiste aqui tenha a noção do tamanho do problema que você pode se meter, isso incluindo a gente, enquanto consultores aqui, Lema também, por isso que a gente sempre tem esse cuidado de registrar, a gente sempre fala que, a gente diz que tudo que a gente fala, a gente escreve. Isso até por autodefesa, até já falei isso em algumas palestras. Quando a gente fala isso, não é porque eu estou querendo dizer que a gente é melhor do que o outro, ou enfim, não é nada disso, não é para a gente se proteger também, porque num momento desse, em que a gente é consultor, um RPPS toma uma decisão
que não contou com o nosso apoio, ou a gente foi contrário, às vezes, até uma decisão, como já aconteceu no passado, e aí enseja isso em um fundo estressado, você imagina a gente vir ainda ter que pagar essa conta, né? Essa conta ser dividida aqui com a gente quando ele não tem responsabilidade nenhuma. Então, o que a gente fala, o que a gente discute em comitê, o que a gente parecer de fundo, a opinião, são sempre escritas de forma a proteger o RPPS e a gente também. Então, por que que eu estou falando isso? Porque muitos que certamente estão nos acompanhando aqui são membros de comitê de investimentos e não têm, às vezes, o conhecimento necessário para aquele processo de decisão, ou não nem conhecem, né? A gente até provoca no evento de conselheiro do final do ano em Aracaju, falei sobre política de investimentos e até fiz uma provocação lá na plateia na hora de dizer, ó, aqui tem, sei lá, 1.000 pessoas sentadas, talvez muitos de vocês, certamente muitos aqui, sequer leram a política de investimentos vigente. São conselheiros e não conhecem a própria política de investimentos. Então, as pessoas precisam ter a dimensão do quão longe um processo de decisão desse pode ir, né? E o como ela pode ser responsabilizada se eu não tiver um processo decisório muito bem feito, né? Então, a gente tratou muito disso aqui com o Sarkis, a gente falou disso com o Andrei, no episódio com o Andrei, falando sobre credenciamento, com o Gustavo falando sobre processo de seleção de ativos. Vamos falar com o Rafael sobre isso também na ótica do RPPS. Então, mais para reforçar esse caso que você citou aí do Rio, de ressarcimento, né, para o gestor, que ele pode, numa situação dessa, deveria inclusive ser compartilhado, mas muitas vezes o nome das pessoas que efetivamente, talvez o gestor, não estou dizendo que seja o caso, eu não conheço nenhum caso concreto, mas às vezes o gestor é o que menos tem responsabilidade ali, mas foi quem assinou no final, né? Acabou sendo o que mais responsabilidade tem, porque foi o único que deixou o CPF registrado lá. Então, esse compartilhamento da decisão ele é super importante para que fique claro. E um mal feito passa por uma pessoa, mas às vezes passar pelo gestor, passar pela consultoria, passar pelo comitê, passar pelo conselho, naturalmente há um filtro aí, e se é mal feito, ele vai se esvair aí no meio desse caminho e o processo não vai ser feito, né? Assim, a aplicação acaba não ocorrendo. Para corroborar aí tua fala, temos aqui o que é relevante em termos de investimento da RPPS. Primeiro, natureza pública da gestão desses recursos, né? Da gestão dos recursos. Então, eles são aplicados no mercado financeiro de capitais com regras voltadas a recursos públicos. Então, logo de cara, as normas que regem a administração pública valem também para esse ato administrativo, que é o ato de decisão de aplicar os recursos. É um ato administrativo, né? E, a partir daí, o que precisa ter nesse ato? Comprovação da transparência, motivação, finalidade e economicidade dos atos praticados. Então, cada aplicação que eu faço, cada resgate que eu faço, eu tenho que dizer, por exemplo, a gente percebe, de repente, de uma hora para outra, num fluxo temporal pequeno, meses, 50% dos recursos da RPPS são modificados para outros fundos. Aí você olha assim, mas não tem mudança de ganho nenhuma, só muda o tipo de fundo, não tem nada que... Aí, quando vai ver, mudou a consultoria. Tá entendendo? Mas peraí, por que fez essa... Tem economicidade nesse... Qual é a motivação desses atos? Isso tudo precisa ser bem identificado. Houve alguma perda nessa modificação, nesse resgate, tirando antes do tempo, só por uma questão de preferência, sem que houvesse ali um ganho muito, muito bem identificado? Gente, nós estamos lidando com gestão pública. E aí, a partir daí, vem o que você falou, a responsabilização por atos que descumpram esses preceitos, as penalidades administrativas, civis e penais, que estão sujeitos quem participou. Ah, mas por que eu estou fora? Eu não participei disso, eu fui contrário. Então, onde está escrito? Qual é a evidência que você tem do seu comportamento, da sua conduta e da sua decisão? É importante que esteja isso muito claro, e até para a consultoria, para todos os envolvidos aqui, né? É importante a gente ter essa transparência. E a gente sabe que esse modelo de conselhos fiscais e tal, né? Por exemplo, você vai no Progestão, você tem a necessidade de aprovar as atas do Comitê de Investimento no Conselho Fiscal. É uma boa prática de governança. Quanto maior individualizado o poder decisório de aplicação e resgate
nos fundos de investimentos do RPPS, pior é. Você tem a centralização em uma única pessoa, né? Então, você vai contar sempre que essa pessoa tem ali a reputação ilibada para estar trabalhando com aquilo. Quanto melhor a estrutura de governança, onde eu tenho modelos coletivos de aprovação, de camadas, de alçadas, menor a chance de você ter um problema ou uma irregularidade, porque você tem uma melhor estrutura de governança. Então, são essas as principais questões que a gente avalia no processo decisório e que a gente espera. E uma questão bem importante, a fiscalização. Investimentos talvez é um pouco mais difícil, porque os atos já foram praticados, né? Mas numa fiscalização padrão de caráter contributivo, de utilização indevida de recursos, né? Que é uma situação, é plenamente possível e até desejado que aconteça a regularização na própria auditoria, na própria fiscalização. A gente tem alguns tipos de resultado de encerramento e nós temos o irregular só quando, terminada a fiscalização, não houve nenhuma correção. Então, durante o processo de fiscalização, é plenamente possível que aquela irregularidade apontada seja regularizada e aí a gente termina, inclusive, a fiscalização com regular no curso do procedimento. E aí evita notificação, evita abertura de PAP e tal. Então, até no próprio procedimento de fiscalização, ainda há uma interação capaz de regularizar sem que, ao final, a gente se depare com algumas situações de representações administrativas, de notificação, etc, etc. Daniel, legal essa tua fala do Ministério prestar esse apoio até educativo, que eu acho que tira um pouquinho essa imagem do auditor, de que o auditor vem para cá para buscar me ferrar. Então, acho que eu mesmo tenho, a tua fala tem me ajudado a entender melhor esse papel, mas já pelo avanço aqui da nossa Deixa eu só conversa, aproveitar isso que você falou, claro. porque o leão, o leão da Receita, né, que até a Receita tem trabalhado melhor essa figura do leão, mantém ele alimentado, mantém ele tranquilo lá no cercado, não abre a porta com um leão faminto, isso depende de você, você é o alimentador, o contribuinte é que alimenta seu leão ou não, né? Então, se ele está alimentado dentro do cercado, ele não vai te dar nenhum problema. E aqui, a gente tem até a outra figura. A gente não quer, nós estamos falando de um regime de previdência público que vai garantir a sustentação de um grupo de trabalhadores que passaram a sua vida se dedicando a serviço público. É isso que nós estamos falando. O nosso papel nunca é chegar nesse regime para tirar coisas, mas, pelo contrário, trabalhar em prol da sua sustentabilidade. Eu, inclusive, Gustavo, só complementando também, eu vi um caso agora recente em um RPPS pequeno, deficitário, inclusive financeiramente, né? Um RPPS que tinha, sei lá, um patrimônio ali de 300, 400 mil reais, era praticamente fluxo de caixa, em que o gestor do RPPS perdeu a eleição municipal, o gestor do RPPS já sabia que ia sair por uma questão política no município e disse, a gente está sendo cobrado agora pelo Tribunal de Contas para mandar relatório de 2 anos, 23, 24, e a gente não tem esses relatórios. E aí, inclusive, queriam nos contratar toque de caixa para fazer esses relatórios. Disse, porque eu acho um absurdo, inclusive ele falou, né? Eu acho um absurdo porque praticamente a gente não tem dinheiro. Isso aí, em nenhum momento a norma fala que muito ou pouco dinheiro precisa ou não precisa, ou o que é pouco dinheiro, né? Então, assim, esse é o dinheiro que o RPPS tem. Então, esse é o dinheiro todo, né? Isso é tudo, não é que é pouco. E talvez está se comparando com outro, eventualmente você pode ter um volume menor. Mas também para deixar claro para quem está aqui, e aí por isso que o Daniel falou a questão do dinheiro público, né? Num caso desse, esse passou 2 anos sem alimentar o leão, né? E aí deixou a porta da jaula aberta e agora está querendo que ele seja manso. Então é natural que as pessoas que estejam aqui nos acompanhando precisam manter de fato a tempestividade no envio dos demonstrativos, relatórios, enfim, manter as informações alimentadas e transparentes
para que não tenha nenhum tipo de problema. Inclusive, já vi alguns auditores, inclusive comentando até de tribunais de contas também, né, dizem, ó, quando a gente vai auditar, chega lá uma lista de RPPS e a gente vê aquele que tem progestão, a gente já olha diferente, aquele que tem as informações todas no site, eventualmente a gente nem precisa ir presencialmente, porque eu já tenho tudo disponível. E aí eles vai meio que entendendo que a transparência das informações ali que já estão disponíveis facilitam muito a vida do auditor e, obviamente, facilita muito a sua também, né? Então, tem esse cuidado aí, independente do porte do RPPS. Às vezes é aquele que só tem 2, 3, 4 pessoas na equipe, são RPPS realmente de porte administrativo pequeno, mas que precisam ter o mesmo cuidado, né? Isso não há nenhum tipo de diferenciação entre porte ou muito ou pouco dinheiro, muito ou pouca gente. A gente na Operação Transparência, sei que a gente já está indo para o fim aqui, mas é bem interessante esse comportamento, porque a infração era a omissão de DIPR. 5 anos sem enviar o DIPR. O que tem no DIPR? A apuração da contribuição devida do servidor, né? Não é só do patronal, se tem suplementar ou não, e os repasses. Não estava entregando. Uma omissão completa. Aí nós fomos lá e verificamos. Mas por que você não está entregando? Ah, porque, na verdade, o município não está repassando, aí a gente não quis entregar o DIPR. Uai, por conta de um descumprimento de algo extremamente importante na busca do equilíbrio financeiro atuarial do regime, você está cometendo uma infração mais grave ainda, que é a falta de transparência na gestão pública. Entrega o DIPR, diz que não tem repasse. Depois, esse deve ter apurado, o município tem condições, inclusive, de fazer um parcelamento, se for o caso, de resolver essa situação. Agora, não dá para fazer uma infração mais grave de omissão, porque está acontecendo uma situação que vai evidenciar ali alguma situação, falta de repasse, né? Então é um pouco disso mesmo, né? De consciência. Daniel, e já indo aqui para o nosso fim, a gente vai fazer aqui um bate-bola, mas antes, você que está nos acompanhando vai ver nosso recado da nossa equipe de 30 segundinhos, recado mega importante. Quer entender como está a saúde do seu RPPS? Agende um bate-papo comigo ou com os nossos especialistas. Iremos realizar um diagnóstico e desenhar uma solução ideal para o seu RPPS. Bate-bola. 3 perguntas rápidas e respostas rápidas também. Primeiro, como é que você enxerga esse nosso mercado de RPPS nos próximos 4 anos? O que a gente percebe é um crescimento, né, de recursos a serem aplicados, um aumento da melhoria da comunicação no segmento como um todo e essa busca pela regularidade. Ela acontece a passos pequenos, né? A evolução não dá saltos, a passos pequenos, mas a gente começa a identificar claramente que gestores que, inclusive, durante muitos anos não tinham esse RP, passam a se preocupar com essa busca. Cada vez mais transparência, cada vez mais a necessidade de estar regular, né? Independente até da própria fiscalização, e, com isso, a gente avança na sustentabilidade e a gente avança no aumento do patrimônio desse RPPS. Esse é o caminho que eu vejo. Qualificação profissional e a busca pela sustentabilidade com a melhoria do patrimônio líquido desses fundos. Tomara que você acerte, tá? Então, dá um conselho para os gestores que estão entrando agora em 2025. Progestão RPPS. Esse é meu conselho. Ah, mas dá trabalho. O trabalho é só no início. É o trabalho de mapear, é o trabalho de manualizar, é o trabalho de identificar as melhores práticas. Depois que você entra, você vai falar assim, nossa, como é que eu conseguia trabalhar sem isso antes? E ele começa a te dar segurança, inclusive com as intempéries das variações políticas que acontecem, não só dentro do executivo, mas entre o executivo e o legislativo, né, em matéria de questões. Então, ele te dá um norte, ele te dá clareza e ele te dá segurança e padrão de trabalho. Eu até complemento aqui, viu, Daniel, que como você disse, dá o trabalho no início, mas o resultado ele é tão positivo que eu acho que a maioria dos RPPS que teve progestão renovou, e muitos deles tentando avançar de nível, né? Então, assim, tentando ir um passo além, vários deles conseguindo. Então, assim, é um trabalho, mas é um trabalho que inicialmente ele deixa um legado tão importante que está todo mundo tentando buscar dar um salto à frente, né?
Ou seja, a gente brinca que quando ele é picado pelo bichinho do progestão, né? Ele é infectado por esse novo ambiente e não quer sair mais, né? Então, o meu conselho é deixe ser picado pelo bichinho do progestão. Legal. E, para finalizar, indica para a gente um livro. Qualquer livro, um bom para a gente ler para ficar mais esperto. Olha, eu vou indicar o livro do meu colega que está aqui na minha mesa, Arlon Gutierrez, foi muito tempo subsecretário, né? Ele Ah, traz um esse já. estudo aqui, né? Instrumentos de governança, reformas e sustentabilidade. Os RPPS dos entes subnacionais no contexto da emenda constitucional. Ele traz aqui uma análise de contexto e o livro foi recém-publicado, ele atualizou com dados, né? E a gente consegue estudar e ver a situação, tem vários gráficos, vários indicadores, né? E Legal. não é um livro, mas é um manual. O manual do Progestão, uma boa leitura, né? É uma boa leitura. A gente não lê o tutorial do nosso celular, mas o tutorial do Progestão eu recomendo que se enxergue pelo menos os ganhos que se tem com o programa. Porque tem isso, né? O Progestão, quando você escolhe ser Progestão, na verdade, você está respondendo aquela pergunta lá do início que você quer estar regular. Mesmo que você talvez não consiga imediatamente, mas que você quer estar. Isso muda tudo. Isso muda tudo. Porque os desafios ficam pequenos, você consegue ter resiliência para seguir e alcançar o seu CRP administrativo, a sua estabilidade de gestão e saber o que precisa ser feito para alcançar um maior equilíbrio do regime. Maravilha. Eu, inclusive, recomendo quem não acompanhou aí o nosso episódio número 2, que a gente conversou com a Cláudia, né, com a Claudinha aí do Ministério, que a gente tratou isso, inclusive, sobre progestão, né, ela que é uma entusiasta desde antes do Ministério, desde quando estava no RPPS, junto com a associação lá de Santa Catarina, com a ABIPEM. Então, assim, tem uma série de modelos. Recomendo que vocês voltem lá, assistam esse episódio, que a gente explorou bastante esse tema e realmente Eu hoje é um sou tema coordenador riquíssimo. da comissão do Progestão, né? Muito A, bom. a Cláudia atuou, mas hoje sou eu que coordeno. Quando você falou para mim, eu falei, não, vou deixar a Cláudia falar, porque ela tem um histórico grande, né, dentro do Progestão. Mas esse assunto hoje é coordenado aqui dentro da nossa coordenação. Eu assumi o lugar do Miguel como coordenador do Progestão, e a ideia é essa. Nós estamos, inclusive, conduzindo agora, deve sair no final do ano, um nível de acesso. Não sei se a Cláudia falou isso para todo mundo, mas é um novo nível para quem tem uma estrutura menor, tem dificuldade de ingressar no Progestão, e ele vai entrar com uma série de facilidades, né? Então, é uma área só, ele é temporário, ele é 3 anos para depois você subir, mas ele traz essas questões, ele vai ter uma trilha de capacitação específica. Então, tem algumas facilidades aí Que legal. para o pessoal Novidade, né? incentivar o nível de acesso do Progestão. Tá? Maravilha, maravilha, muito bacana. De fato, acho que vale muito a pena, né? A gente vê, como eu comentei também, assim, de exemplos práticos de clientes nossos aqui que conseguiram progestão e estão sempre em busca de renovar e avançar, né? E sempre um nível além. Mas realmente é muito bom. Daniel, agradeço. Acho que a gente já caminha aqui para o final. Agradeço demais ao teu tempo, né? Aí por ter trazido riquíssimas informações aqui para a gente. Eu acho que as pessoas passam a ter uma clareza maior de como são conduzidas essas auditorias, né? Você certamente em algum momento será auditado, isso faz parte. A gente sempre fala muito aqui que o Ministério ser questionado pelo Ministério da Previdência ou pelos tribunais de contas, pelo Ministério Público, que seja, faz parte, né? Esses órgãos estão aí para isso. O que a gente não pode é não ter resposta, né? Assim, ser questionado a gente certamente vai ser em algum momento, que a gente não pode estar despreparado para ter as respostas. Se a gente O tiver tudo isso ideal, na mão. inclusive, Vitor, é que ele opere como se fiscalizado estivesse, né? Que no dia dele, a fiscalização, inclusive, ela é educativa. Se você pensar vamos pensar que eu estou sendo fiscalizado diuturnamente, ele vai operar sempre guardando, fazendo prova a seu favor, guardando as suas evidências, fazendo o processo adequado. Esse, na verdade, deve ser o processo natural, internalizar isso como uma boa prática, né? Se eu tivesse sendo fiscalizado sobre isso, o que eu faria? E você incorporar isso no teu dia a dia.
Da parte de investimentos, inclusive, a gente reforça sempre que tanto na portaria 1467 como na resolução 4963, inclusive enquanto a gente grava, quem está na minuta ainda na nova resolução, mas no texto da minuta permanece que todos os documentos que suportem a tomada de decisão de investimentos precisarão ser arquivados. Então, tomando a decisão de aplicação ou não, né, todos esses documentos, a gente fala muito aqui para os nossos clientes da gestão de documentos, né, da importância que é a gestão de documentos, o e-mail institucional, esses documentos estarem bem arquivados, estarem em nuvem, está tudo organizado por ano, por tema, por assunto, enfim, está tudo bem organizado para que numa auditoria você tenha tudo à mão, seja tudo mais fácil e muito menos traumático. Muita gente acaba se traumatizando e tendo medo de auditoria porque não tem a documentação à mão, né? Então, acho que esse Exato. é o principal E ponto até para aí para a gente... estruturar isso, pode usar a taxa de administração. A taxa de administração serve para investimentos na melhoria da guarda documental. Isso é tranquilo e pacífico, né? Então, você usa o recurso da sua taxa de administração para investir numa melhor guarda documental, inclusive digital. A gente tem até, a gente utiliza aqui na Lema a estrutura da Microsoft, né? Então, assim, tanto de gestão de documentos, como de backup, de guarda desses arquivos, tudo que sai de documento nosso aqui para os clientes é tudo arquivado. Então, isso é um investimento relevante para o RPPS, relevante que eu digo de importância, nem de valor, né? Nem é tão Sim, caro assim. pois Então, é. você consegue ter isso de um valor acessível e ter tudo isso muito bem arquivado para não ter nenhum tipo de problema. Então, Daniel, mais uma vez, obrigado aí pelo teu tempo, Gustavo aí também pelo bate-papo, mais um, né? A gente já está quase chegando no final aí da nossa série aqui de RPPS Talks, mas acho que mais uma vez foi um bate-papo riquíssimo, a gente vai gerar conteúdo sobre esse nosso bate-papo, né? Então, quem está aí nos acompanhando, eu reforço na tela o QR Code, tanto para baixar um certificado de participação, como para baixar o e-book, né, escrito sobre esses principais insights, dicas aqui, informações que o Daniel trouxe para a gente também. Então, nos acompanhe nas redes sociais, o @Lema Consultoria no YouTube, no LinkedIn, no Instagram. São conteúdos diários que a gente vem gerando sobre RPPS. Você me encontra lá como V Leitão Rocha, Gustavo Leite B, também lá no Instagram, encontra a gente aí. Então, Gustavo, obrigado aí mais uma vez e Daniel também.